This is my home. Okay. Wow. Which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch. Some essential reading, how to stay alive in the woods, because you never know what's going to happen. Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pela demora para postar os vídeos, mas especialmente nesse aqui, eu queria que no final dele vocês dissessem aí nos comentários se eu fiz essa demora pelo menos valer a pena. Agora eu tô em época de provas na faculdade e pra falar a verdade, tá osso. Gostaria também de dizer que no dia 28 de maio de 2014, o iPanic completa seu primeiro ano de existência. Ai, Juquiba, vai ter bolo? Não, só se vocês quisessem mandar um bolo pra cá e eu não ia reclamar nem um pouquinho, sabe? Não gosto de bolo de baunilha, só pra vocês ficarem sabendo. Não gosto. Mas, Juquiba, o aniversário é do iPanic e não seu, então no máximo quem vai comer bolo é o menininho do seu avatar. Nossa, como vocês são cruéis, né? Aliás, o que vocês acharam do Damien como avatar e mascote do iPanic? Ficou legal, né? Bom, sem enrolação. Dito isso, hoje eu tenho o prazer de trazer aqui pra vocês a história dessa franquia revolucionária na e pra história do terror no cinema. O projeto Bruxa de Blair, na verdade, e alguns de vocês já sabem disso, não sei se posso dizer que é uma história meramente ficcional. Quer dizer, há quem diga que seu enredo tem lá suas inspirações em fatos que aconteceram na realidade. Os registros sobre a suposta verdadeira história da Bruxa de Blair são escassos. Para falar da Bruxa de Blair, precisamos primeiro falar sobre uma pessoa, Ellie Kedward. Essa mulher é a pivô principal da lenda e é por isso que a gente precisa falar e conhecer ela, mas antes de qualquer coisa, antes mesmo da história supostamente real, a gente precisa dar uma introdução básica sobre bruxaria. Muito bem, os registros da bruxaria datam mais de 2000 anos atrás, ou seja, nos primeiros séculos da nossa era. É bem verdade que na época, é claro que não existia o conceito de bruxaria, e por isso, por enquanto, a gente podia chamar de feitiçaria. Bom, o que acontece? Logo que o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano, na Europa, a grande massa da população preferiu dar continuidade às suas crenças mais antigas, digamos assim, e a sociedade foi dividida agora entre cristãos e pagãos, que eram os que não queriam aderir ao cristianismo e permaneceram fiéis às suas crenças. Conforme o tempo foi passando, a religião de Cristo foi se tornando dominante na Europa, mas isso nunca chegou na unanimidade. Os adeptos de religiões mais antigas temiam que o monopólio da nova religião exterminasse de vez o paganismo, mas os sacerdotes que sobraram não se rendiam e ainda cultuavam o deus de chifres e a deusa mãe. Essas crenças, praticadas em rituais, celebravam a fertilidade com o uso de bonecos, ervas e pouco a pouco foi se juntando a magia. Acreditava-se que através desses rituais sagrados era possível conseguir a cura, a sorte, a paz e até a morte de algum inimigo, porque, como em todo grande poder, uns o queriam para o bem e outros para o mal, e isso deu origem à bruxaria. Não quero dizer que a bruxaria inicialmente era algo que visava o mal de algumas pessoas, longe disso. Bruxaria nada mais era, ou é, do que um ritual de magia capaz de influenciar a realidade em que vivemos com o objetivo de alterá-la. O Wikipedia é preciso na sua seção sobre esse tema, porque ele diz que, parando para pensar, toda religião é assim. Rituais, para mudar a realidade, não é exatamente o que você tenta fazer quando está rezando, seja por algo ou alguém, significa que você também é bruxo? Enfim, uma das épocas que representou o ápice da bruxaria na história da humanidade foi exatamente no século XVII, numa cidade muito particular chamada Salem, que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Isso foi há 300 anos atrás. Salem foi o lugar escolhido pelos puritanos que vieram da Inglaterra putos da vida com a igreja de lá, uma vez que ela misturava catolicismo e protestantismo, e eles eram apenas protestantes. Lembrando que o puritanismo é vertente da fé cristã criada em solo inglês. Muito bem. A paróquia da aldeia de Salem era ministrada pelo reverendo Samuel Parris, casado com Elizabeth Reed e pai de 3 filhos, Thomas, Beth e Susana, e também cuidava de sua sobrinha Abigail. Falar sobre as crianças é de vital importância, vocês já vão entender por quê. Bom, em 1692, a aldeia de Salem passava por uma crise tanto religiosa quanto política, econômica, enfim, um período em que todos ali provavelmente jamais haviam passado, haja vista que a aldeia era um lugar de forte poder comercial. As crianças da família Parris eram cuidadas por uma escrava da família que veio de Barbados, chamada Tituba. Certas vezes, Tituba contava passagens de sua vida em Barbados para as crianças, e algumas dessas passagens envolviam voodoo e magia negra. As crianças, é evidente que não guardaram segredo e compartilharam aquelas histórias com outras crianças da vila. Misteriosamente, Beth e Abigail começaram a demonstrar sintomas estranhos, característicos de uma pessoa em transe
alvo de bruxaria. Logo depois, outras meninas da aldeia também apresentaram as mesmas características. O reverendo Parris acreditava que, de acordo com a situação econômica e política da vila, essa era a deixa para o demônio chegar a Salem, mas na verdade ele implicava com a pessoa errada. As crianças acusaram Tituba, que foi a julgamento. Primeiro ela negou, mas depois confessou, mas mais tarde foi liberada, gerando contradição em Salem. Sarah Osborne e Sarah Good também foram acusadas de bruxaria, e a partir daí gerou-se uma espécie de desordem, porque mais e mais pessoas foram sendo acusadas, homens e mulheres, sendo essas últimas o maior alvo da perseguição, por serem julgadas como irracionais e por isso mais suscetíveis ao contato com o demônio. As mulheres acusadas eram submetidas a certos tipos de testes para testar e provar essa acusação feita sobre elas. Se julgadas culpadas, elas eram enforcadas em praça pública, isso quando não morriam durante o julgamento, que costumava demorar. Foi então que o governador de Massachusetts, William Phips, interferiu nessas execuções, alegando que os métodos para julgar se uma pessoa era bruxa ou não eram lá dos mais eficazes, e isso amenizou um pouquinho o julgamento das bruxas de Salem. Só que no fim do século XVII, declinava na América e principalmente na Europa, um movimento, vamos dizer assim, que já durava 200 anos, cujo motivo se dava na perseguição a heréticos e seitas pagãs, ou seja, todos que de alguma forma se negavam aos ensinamentos principalmente da Bíblia, entre outros livros sagrados. Essa perseguição política, social e religiosa foi chamada de caça às bruxas, sancionada por autoridades principalmente cristãs, por acharem que a bruxaria se dava na adoração de imagens diabólicas e entidades demoníacas, graças à ignorância do povo. A caça às bruxas foi responsável por exterminar entre 40 e 100 mil pessoas na Idade Moderna. A partir daí, uma visão mais científica da coisa foi tomada e a bruxaria foi levada um pouco menos a sério, mas governos ainda puniam severamente aqueles que se diziam fazer feitiços. Voltando um pouquinho no século XIV, as classes mais altas da sociedade, principalmente na Europa, agora tratavam a imagem da bruxa como um ser ridículo, e foi onde a literatura infantil interviu e viu na bruxa uma excelente figura para representar uma vilã. Independentemente disso, existe uma vertente da bruxaria que eu acho que vale a pena falar, porque essa talvez seja que filmes como o que a gente vai ver hoje envolve. Repare que eu disse talvez. Existe uma subcategoria, digamos assim, da bruxaria, conhecida popularmente como magia negra. E a magia negra, que a gente já tem um pouco mais de conhecimento, assim, sem precisar pesquisar tanto, é um dos principais exemplos de magia intervencionista, que visa justamente o mal de algo ou alguém. Beleza, falamos um pouco sobre bruxaria, e agora vamos aos pivôs da lenda da bruxa de Blair. Bom, como em toda boa lenda, há controvérsias da veracidade dessa história, mas tudo que eu encontrar e julgar pertinente eu vou falar aqui pra vocês. Nossa lenda, por isso que eu não vou chamar de história real, porque nem eu mesmo tenho certeza, a lenda começou no século XVIII, ou seja, quase que simultaneamente ao episódio de Salem. Uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de assassinatos envolvendo bruxaria, e isso a fez ser banida de sua cidade que se chamava Blair, e ser considerada morta congelada após ser jogada na floresta durante um inverno bastante rigoroso. Beleza. O caso é que um ano depois de Ellie ser dada como morta, todas as pessoas que no ano anterior acusaram a mulher de bruxaria desapareceram. Todas. E pelo que parece, de forma repentina. Com a fama de bruxa que Ellie carregava consigo enquanto viva, criou-se um certo temor de que o espírito maligno da mulher ainda vivia pela floresta, e Blair então nunca mais ousou pronunciar seu nome. A partir daí, relatos de aparições da bruxa de Blair eram feitos aos montes, aliados ao fato de que crianças desapareciam exponencialmente, ou seja, né? É evidente que essas coisas atraíram, além de curiosos, alguns loucos também. Um desses psicopatas se chamava Rustin Pear, e essa parte da lenda é um pouco mais controversa. Ao que tudo indica, numa bela tarde de 1941, esse cara entrou no mercado e anunciou que seu trabalho havia finalmente acabado. O que significava aquilo, ninguém sabia, mas que gerou desconfiança e medo, gerou. A polícia entrou em cena e descobriu a casa de Rustin na floresta, ou na montanha, e dentro dela, adivinhem, os corpos mortos de 7 crianças abertos com as vísceras para fora. Rustin foi preso, mas alegou insanidade como defesa, embora tenha admitido que cometeu tais crimes sob ordem de vozes que ele ouvia proveniente do espírito de uma velha mulher que rondava pela floresta bem perto de sua casa, o que só alimentou ainda mais a lenda da bruxa que, para ser sincero, eu não sei se vigora até os dias de hoje. Bom, isso nos traz ao primeiro filme da bruxa de Blair. Eu espero muito que vocês tenham prestado bastante atenção em tudo isso que eu falei, porque tudo se relaciona, principalmente a história dessa lenda. O filme é bem fiel à lenda, por isso pouco vai ser preciso falar sobre ele, mas alguma coisa vai precisar ser dita. No fim do vídeo, eu vou contar o que eu acho da lenda em si. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, finalmente, partiu.
Muito bem, nosso enredo tem 3 estudantes de cinema que, em outubro de 94, em época de Halloween, planejavam um documentário sobre uma lenda que vigorava na cidade de Maryland, num vilarejo atualmente chamado Burkittsville, antigamente chamado de Blair. A lenda perturbadora que eles tentariam desmistificar versava uma bruxa que assombrava a cidade de Burkittsville, principalmente na floresta da região. Há 200 anos, pouco menos de 20 famílias procuraram asilo na deserta Blair, ou seja, fundaram a cidade. Existe um número estranho e excessivamente alto de crianças enterradas no cemitério de lá, cuja maioria teria morrido nos anos 40, justamente a época em que a lenda ganhou vida. Os estudantes não encontraram nenhum registro de algo estranho que acontecia por lá naquela época, e é exatamente isso que motiva os 3 jovens a descobrirem e desvendarem o mistério por trás da lenda da bruxa de Blair. Bom, opiniões de moradores daquela cidade são documentadas em vídeo, até porque alguma informação nova de algum deles pode surgir. Um dos entrevistados solta o nome Sr. Parr, que você já sabe que se chamava Rustin. Esse senhor certo dia entrou no mercado e disse: finalmente terminei isso no inverno de 40, época em que as crianças começaram a desaparecer e o real motivo desses incidentes era desconhecido até então. A investigação da polícia encontrou uma cabana na montanha cuja propriedade era de Rustin Parr, e dentro dessa casa achou os corpos de 7 das crianças desaparecidas, ou seja, cerveja. Um outro entrevistado também contava que Rustin colocava as crianças de frente para a parede enquanto matava as outras, para que aquelas da parede não vissem os assassinatos. Uma das moradoras daquele condado, a Mary Brown, afirmava categoricamente que já teve um contato direto e assustador com a bruxa de Blair. Ela conta que uma vez, quando foi pescar com seu pai em um lago, ela começou a sentir que estava sendo vigiada, sabe? Aquela sensação de que tem alguém muito próximo a você. Então, Mary descreve a personagem da lenda como sendo uma mulher cujo corpo inteiro, principalmente os braços e mãos, era coberto de pelos bem escuros e sobre seus braços havia um chale. Essa passagem da vida de Mary, parando para analisar racionalmente, é um relato e tanto, né? Pô, estamos falando de uma testemunha ocular da verdadeira bruxa de Blair. Só que a personalidade de Mary não ajudava para a veracidade de seu relato. A mulher era vista como louca pela comunidade, embora tudo indique que ela tivesse ficado assim justamente desde que se separou com a bruxa. Para se ter ideia, Mary se descrevia atualmente como cineasta, bailarina, escritora, historiadora, pesquisadora, sendo que na verdade ela não passava mesmo de uma maluca. Mas muito bem, pro documentário, o relato de Mary era um prato mais do que cheio para alimentar a lenda e valorizar ainda mais uma possível descoberta nos próximos dias em que o grupo ficará confinado na floresta. E já na floresta, a equipe documenta o relato de 2 pescadores, sendo que um deles, um pouco mais lúcido que Mary Brown, também afirmava já ter tido contato com a entidade. O relato é que no fim do século XIX, uma garota desapareceu na floresta e 3 dias depois reapareceu em frente à casa de sua avó, deixando a comunidade intrigada. A garota contava uma história sobre uma velha cujos pés nunca tocavam o chão, ou seja, ela levitava. Tudo isso perto de uma região na floresta conhecida como Coffin Rock, ou simplesmente Pedra do Caixão. Bom, a Pedra do Caixão é uma região dentro da floresta onde um grupo de 5 homens foram encontrados mortos, procurando uma criança desaparecida. Os corpos dos 5 homens foram estripados, ou seja, cerveja, e os membros de um foram amarrados aos do outro, formando uma estrela ou um pentagrama. Em seus rostos, letras incrivelmente indecifráveis. E quando um segundo grupo de pessoas foi para a floresta procurar o primeiro e a criança desaparecida, esse segundo grupo encontrou o pentagrama humano. Em choque, esse segundo grupo foi chamar ajuda sem interferir na cena do crime, mas quando a ajuda voltou lá na Pedra do Caixão, os corpos haviam sumido. Beleza, nosso grupo de estudantes de cinema que eu ainda não apresentei a vocês se perde na floresta, o que é meio óbvio. Entrar numa floresta onde nunca se esteve é meio que pedir pra se perder, mas enfim, eles continuam andando e andando e andando, esperançosos por encontrar algum indício de que o mito da bruxa de Blair seja real. Heather Donahue, a única garota do grupo e a responsável pelo projeto do documentário, insiste que não está perdida, mas ela tá. Mais do que um cego num tiroteio. Ela teima que está perto de um pequeno cemitério e eles encontram 7 pequenos amontoados de pedras no meio do nada. Naquela noite, que já era a segunda noite que eles estavam na floresta, o grupo ouviu barulhos vindo de todos os lados, o que causa aquela sensação de: será que achamos alguma coisa? Como isso incomodou Mike Williams, um dos 2 rapazes, ficou decidido que o projeto da Bruxa de Blair estava suspenso por hora, e sendo assim, eles resolvem tentar sair da floresta, mas será que vai ser tão fácil quanto parece? É evidente que não. O documentário era para durar no máximo 3 dias, já que no 4º dia vencia o aluguel dos equipamentos que eles usavam. Heather está perdidaça, e na noite do 3º dia, os mesmos barulhos, de certa forma perturbadores, são ouvidos. Cara, se você tá numa floresta escura, qualquer barulho estranho te gela. Qualquer barulho. Ainda mais esses, que pareciam passos e pedras arremessadas. Enfim, na manhã seguinte, ao acordarem, 3 amontoados de pedras são encontrados em volta da barraca onde acamparam, ou seja,
cerveja. Se lá atrás eles encontraram 7 desses montinhos, no que parecia ser um antigo cemitério, e se 3 desses apareceram em volta do grupo, entendeu, né? Lembrando que 7 foi exatamente o número de crianças encontradas mortas na casa de Rustin Parr. E agora, para melhorar as coisas, Heather perdeu o mapa e isso deixa Josh Leonard, o outro rapaz do trio, puto da vida, nem tanto por medo nem nada. É que essa altura já são 4 dias sem comer direito, sem dormir direito e etc direito. O problema é que ele só finge que tá bravo, porque na verdade foi ele quem jogou o mapa fora, uma vez que ele achava que o mapa seria inútil e isso gera contradição e desentendimento no trio. E agora, sem mapa, contando apenas com uma bússola miserável que não ajuda em nada, eles estão lá, perdidos, ilhados, sem ter o que fazer a não ser andar. É quando Mike encontra bonecos de voodoo espalhados por uma região ali atrás das matas. E é evidente que isso apavora o grupo, mas deixa Heather até que molhadinha. Afinal, era mais um indício de que a lenda da bruxa de Blair era real. Eles somem dali o mais rápido possível e, como já anoiteceu, resolvem acampar e dormir para se acalmarem do que acabaram de ver. Só que como nem tudo são flores, a barraca onde dormiam começou a chacoalhar, como se alguém estivesse fazendo isso. E Heather podia jurar ter ouvido um choro de bebê, e todos correm deixando tudo para trás. A floresta é traiçoeira. Pessoas, se você procura o problema, fatalmente você acaba encontrando. Por aquela noite, isso foi só. Pela manhã, eles voltaram no local onde deixaram a barraca, e quando voltaram, encontraram tudo revirado. Então, sendo assim, é hora de continuar andando para tentar sair daquele lugar. Mas no fundo, eles sabem que isso não vai acontecer. Eles andam por 15 horas nesse dia e percebem que andaram em círculos, reencontrando pontos onde já passaram antes. E isso tudo com o psicológico dos 3 lá embaixo. E Josh não hesita em jogar isso na cara de Heather, já que mesmo desesperados, mesmo perdidos, ela não larga sua câmera. E no dia seguinte, Josh desaparece sem deixar rastros. Heather e Mike gritam, chamam e nada. Até que lembraram de que na manhã anterior, quando voltaram para a barraca depois de alguma coisa chacoalhar na madrugada, Josh encontrou uma substância estranha em cima de suas coisas, ou seja, cerveja. Sozinhos, à noite, eles escutam Josh gritando por socorro e temem que seja uma armadilha para alguma coisa, mas que se dane. Eles querem ficar juntos de novo e gritam pro Josh na intenção que ele responda e continue falando, para que assim consigam o encontrar através da direção do som da voz. Os gritos param e os dois vão dormir. Nessa manhã, perto da barraca, eles encontram esses galhos e gravetos amarrados, cheios de sangue, exatamente idênticos aos que viram há um tempo atrás quando encontraram os bonecos de voodoo. Dentro dos galhos, Heather observa uma parte da camisa de Josh e dentro, embrulhado na camisa, haviam partes de Josh que não dá pra saber claramente o que é, mas parecem dentes, aí a língua ou o nariz, sei lá. Ou seja, Heather agora sabe que Josh está em apuros, mas como o Mike ainda não viu essas coisas, ela prefere não falar nada pra não apavorar seu amigo e deixá-lo mais atordoado do que já tá. Até porque isso seria prejudicial para os dois. O sol se põe e a noite cai. Heather lamenta e se culpa por tudo aquilo frente à câmera. Ela tem medo de fechar os olhos e ao mesmo tempo em que tem medo de deixá-los abertos e ver algo que ela não quer ver. E na madrugada, ela e Mike ouvem os gritos de Josh mais uma vez e vão à casa de seu amigo. Na escuridão, eles acabam encontrando uma casa abandonada no meio do nada e acreditam que talvez os gritos de Josh viessem de lá. Acho que eles entraram na casa? Pessoa, isso é filme, é óbvio que eles entraram na casa e ouvem barulhos, primeiro vindos do andar de cima. A parede da casa repleta de marcas de mãos e símbolos estranhos e, ao descer sozinho, novamente acreditando ter ouvido Josh lá embaixo, Mike é rendido por algo que não se pode ver e cai no chão desacordado. Heather segue seu rastro e encontra Mike de cara para a parede, como se fosse uma criança no castigo, exatamente como Rustin Parr fazia nos anos 40. Só que Heather também foi pega, ou seja, senhoras e senhores, a lenda da bruxa de Blair é real no filme. Um ano depois, a polícia encontrou as imagens e elas vieram à tona. A Bruxa de Blair, ou The Blair Witch Project, na verdade é uma franquia de 2 filmes, mas falamos hoje só do primeiro. Esse primeiro filme, que eu costumo chamar de revolucionário no cenário do terror, é estritamente psicológico, lançado em 99 e distribuído pela Artisan. Já já eu falo o porquê desse filme ser revolucionário. A Bruxa de Blair 1, que tem nota 6.4 no IMDb, é um dos filmes mais rentáveis da história, lucrando mais de 220 milhões de dólares, onde foram gastos apenas 22 mil, fruto de um dos melhores usos da boa e velha estratégia de marketing, que dizia que as imagens do filme eram reais, lançando inclusive campanhas pelas mídias, como por exemplo esse cartaz de desaparecidos. A crítica, por sua vez, tende a nota positiva. O longa é rodado no formato primeiro falso documentário e depois found footage, e embora as diferenças sejam sutis, elas existem, e eu tô dedicando um vídeo só para explicar essa diferença, na minha opinião, é claro. Bom, sobre a revolução da Bruxa de Blair, pode-se dizer que o filme é um semiclássico,
clássico, haja vista que não é tão antigo assim. Ele traz de volta às telas do cinema esse estilo de câmera em primeira pessoa, que havia sido praticamente esquecido pela massa. E foi a partir de A Bruxa de Blair que outras produções se inspiraram e ganharam vida. Atividade Paranormal, que vocês já sabem que é a minha franquia favorita, eu acredito que só é o que é e só existe por causa de A Bruxa de Blair. É um filme simples que qualquer um poderia ter feito com a renda que fosse. Bastaria ter uma floresta e 2 câmeras. Sobre a veracidade da lenda na vida real, muito embora existam vídeos por aí no YouTube que dizem ter a verdadeira versão da história da Bruxa de Blair, pela minha pesquisa e pelo que eu consegui apurar, a lenda da Bruxa de Blair nunca existiu e só ganhou vida a partir de 99, ou seja, a partir do lançamento do filme. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Josh, is that you down there? Josh.